Bom dia a todos. Já apresentamos aqui o painel, eu não vou tomar muito tempo a explicar o que se pretende do painel, mas só dizer o seguinte: o que pretendemos aqui sobretudo discutir é, como é que colocamos uma metodologia STEM em prática, como é que conseguimos meter uma academia STEM a funcionar e alargar, a escalar, um pouco como dizia a professora Rosa no início, e hoje com as intervenções deste painel, da professora Ana Cláudia Cohen, no fundo, diretora de escolas de Alcanena, ela poderá explicar mais um bocadinho umas quantas tarefas que está envolvida. A Mónica Batista, no fundo também é professora associada do Instituto de Educação de Lisboa, está ligada a muitos projetos também sobre o STEM, também nos vai dar algumas ideias boas, de certeza, para pensarmos sobre o título deste painel. E depois temos elementos ligados à Academia STEM, que são pessoas externas e internas. O João é consultor externo, o Didier tempo inteiro comigo na Academia STEM, e a professora Cristina, que está a representar, no fundo, também todos os professores que estão ligados à Academia STEM. Também. Eu não queria tomar mais tempo, passo a palavra à professora Ana Cláudia Cohen e depois vamos fazer então a discussão, está bem? Começo por agradecer este convite, nomeadamente à autarquia, mas também ao meu amigo José Miguel, que é sempre um prazer colaborar com o EduFor e que, efetivamente, há pouco alguém dizia que o EduFor era um exemplo nacional, mas não. Eu conheci o José Miguel na altura dos ambientes educativos inovadores, numa reunião da DGE, para aí aqui em 2016, 2015. A primeira vez que o ouvi. E fiquei espantado, porque como formadora trabalhei em muitos centros de formação e nunca tinha visto efetivamente um diretor de centro de formação com tanta visão. Mas a visão não foi morrendo e foi continuando, e nós fomos encontrando aqui e ali, e normalmente estamos sempre juntos nos projetos daqueles que são inovadores e que trazem valor acrescentado para as comunidades em que nos inserimos, e tem sido este cruzamento ao longo destas etapas, e obrigada também, mas portanto aquilo que estava a dizer é que não é só nacional, mas sim internacional, que o EduFor, efetivamente, tem ido mais longe, e que é sempre um orgulho para nós quando tomamos nota disso. Queria-vos dizer também que conheci o Fábio na última reunião que aqui tivemos, e tem sido também um prazer trabalhar com ele e ver o interesse e a forma como tem sabido levar esta academia juntamente com a sua equipa e com todos os professores, e portanto é um gosto estar aqui hoje, não podia deixar de o fazer. Obviamente que queria-vos começar por dizer que estamos numa fase de crise de ser professor, não é? Eu, olhem, aos 3 anos decidi ser professora. Fui 19 anos depois. E, efetivamente, só trabalhei em 2 escolas, no Liceu Pedro Nunes e na minha. E há 30 anos, quando entrei para uma escola tradicional, que era a Escola Secundária de Alcanena, que não era agrupamento, tinha um sonho mesmo, que era de transformar aquela comunidade. Que aquela escola transformasse a comunidade, que aqueles alunos fossem transformadores, que aqueles alunos conseguissem sonhar, que aqueles alunos conseguissem produzir conhecimento, fossem produtores de conhecimento e que o aplicassem no mundo, e que sempre numa relação dialógica com o real. E que a escola os ajudasse a construir projetos de vida consentâneo com o perfil de cada um deles. Este era o meu sonho há 30 anos atrás. 19 anos depois de ter passado por todos os cargos na escola, quis o destino que eu fosse diretora e que pudesse, de alguma forma, ajudar ainda de outra forma a concretizar este sonho. Isto porque temos, só para vocês verem, o único agrupamento no Conselho, cerca de 1.700 alunos, mas de 22 nacionalidades diferentes, que estão lá em presença, não é? E com quase 200 alunos com RTPs, e, portanto, com todas estas fragilidades, efetivamente num concelho muito industrial, e portanto a heterogeneidade e o respeito pela diversidade são princípios que temos que nos nortear, e que temos que a cada dia os professores e as nossas equipas dar respostas singulares àquilo que aos alunos que têm presença, e que essas respostas são também flexíveis e que implicam uma nova reorganização. E por isso o desafio é enorme. É efetivamente 3 questões muito importantes: como é que conseguimos que todos aprendam?
como é que asseguramos que essas aprendizagens são de qualidade e como é que garantimos que eles, no seu percurso, saindo da escola, continuam a aprender e têm as ferramentas para aprender ao longo da vida. E como é que temos feito isto? A aposta num plano vertical da STEM que começamos já há 5 anos, em que temos desde o pré-escolar ao 12º ano. Mas achamos que a produção de conhecimento não poderia ser divergente nem desacompanhada também de uma implementação do desenvolvimento de competências socioemocionais. Portanto, aquilo que nós temos um plano vertical da STEM, por vezes STEAM, com as artes, nomeadamente em alguns ciclos, mas temos acompanhado um plano vertical de competências socioemocionais, porque estão par a par, também desde o pré-escolar ao 12º ano. E é de facto no pré-escolar que efetivamente nós começamos a apostar na curiosidade, na observação e que temos parcerias com o Centro Ciência Viva, que no programa XXS, que vão aos nossos jardins e que os alunos, as crianças são levadas a observar fenómenos complexos e a tirar algumas conclusões e, portanto, com os cientistas e também é a primeira vez que temos robótica com o programa Miúdos Digitais, aos 3 anos, e que, efetivamente, para além da educação ambiental e, portanto, todos os protocolos que temos com as quintas pedagógicas e também a outra questão que primamos sempre, como todos os educadores, é efetivamente que é no pré-escolar, despertamos a curiosidade, mas despertamos a escuta ativa e o jogo simbólico e o pensar, e é a primeira vez que ele se põe no lugar do outro. E isto é muito importante quando tiremos este presente, porque é no primeiro ciclo que vamos continuar a fazer, não faz de conta, mas não faz de conta a sério, a vestir a bata do cientista, como já vamos ver. E é isto mesmo. A nossa parceria no primeiro ciclo, com o Ciência Viva, agradeceu, porque temos... Cada turma está 25 horas no Ciência Viva, está uma semana em que vestem mesmo a bata do cientista, em que vão para os laboratórios e têm trabalho experimental, em que interagem com os cientistas que estão de propósito no Ciência Viva para falar com eles, em que têm saídas de campo, em que fazem uma série de atividades, ou seja, é mesmo pôr-se no papel do cientista para tirar essas conclusões e que, para quê? Os professores têm capacitação antes de irem para também acompanhar os alunos e a perspectiva de motivar também os professores para que nas suas aulas regulares utilizem efetivamente neste ciclo de ensino os laboratórios e o ensino experimental. E é também aqui que começamos com os projetos interdisciplinares. É a primeira vez que os alunos contactam as crianças com a formulação de hipóteses e variáveis no primeiro ciclo, em coadjuvação com os alunos do secundário que fazem mentorias no âmbito da STEM com as crianças do primeiro ciclo. No segundo ciclo continuamos com o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, mas nós temos temos várias escolas do primeiro ciclo, não é? Temos um grupamento constituído por 20 estabelecimentos de ensino e eles para irem para o segundo ciclo têm que sair da sua aldeia e têm que ir para a escola principal. E, portanto, isto acaba por ser uma violência para algumas crianças até com 9 anos. E não se conhecem muitos, e isto é complexo. O que é que fazemos? As artes. As artes trabalham com a STEM. E, portanto, temos uma parceria com os materiais diversos, porque as artes ajudam os alunos a encontrarem-se, a desocultar talentos, a eles participarem de outra forma e garantimos, assim, que toda a gente... todos os alunos participam no desenvolvimento do projeto. Temos 3 residências artísticas, que ao longo do ano trabalham a voz, o movimento, a intersecção com as aprendizagens essenciais da STEM e de outras disciplinas, consoante os projetos interdisciplinares, e que efetivamente tem sido muito interessante nesta individualização também da aprendizagem, porque cada turma, cada grupo pode escolher efetivamente o tema do projeto interdisciplinar que vai desenvolver e até fazer noutra turma diferente e esbatendo aqui estas regras das turmas. É no terceiro ciclo, no secundário, que a via científica tem um expoente máximo. No terceiro ciclo, parcerias só com institutos politécnicos e no ensino secundário só com universidades nacionais e internacionais. As hipóteses tudo o que é o trabalho experimental é validado por professores do ensino superior, portanto, e aqui é
a autonomia, a agência do aluno. São os alunos que escolhem os temas, que olham para a comunidade, ou para o país, ou outro problema, identificam-no e querem fazer parte da solução. São eles que identificam os problemas, são eles que formulam as hipóteses, que definem os objetivos, as variáveis, são eles que analisam, vão para as fábricas, para os politécnicos, para as universidades, para o trabalho experimental, quando nós não temos equipamento na escola suficiente para fazer a parte experimental, são eles que fazem as saídas de campo para recolher a matéria para essa parte experimental, são eles que deduzem, que concluem, que apresentam à turma, à escola, na Câmara, nos centros tecnológicos, nas universidades e até nas universidades internacionais ou na NASA, os relatórios que fazem sobre aquilo que produziram e fazem no secundário artigos científicos sobre a evolução dos seus projetos. E isto é para todos os alunos. Portanto, aquilo que mudou foi muito, não só em termos da democratização da STEM, numa lógica de igualdade de género, porque não é, as engenharias não são só para os rapazes, e, portanto, nós quando toda a gente tem que ter uma experiência de STEM via científica no terceiro ciclo, porque no secundário nem toda a gente tem ciências e tecnologia, é exatamente para experimentarem essas três disciplinas independentemente do género, mas também porque não está dependente de qualquer clube, nem qualquer horas de crédito ou outra situação, é curricular. É na sala de aula, é em trabalho com os professores das turmas, que se fazem e que se trabalha de forma integrada as ciências, as tecnologias e a matemática. E claro que a sala de aula ficou mais inclusiva, porque cada grupo pode ter o seu projeto, cada turma pode ter uma outra orientação, porque a aprendizagem é, de facto, personalizada, porque eles colaboram, mas colaboram não só entre si, entre as diversas equipas e com os professores, com os técnicos, com os professores universitários e, portanto, este espírito, ninguém está sozinho no projeto, há uma causa comum, querem fazer parte da solução e isto também não se reduz à sala de aula, nem aos ambientes educativos da escola, mas sim a toda a comunidade e aos espaços que a comunidade oferece, como temos aqui algumas fotografias. E, efetivamente, a aprendizagem pode ocorrer em qualquer espaço, desde que se suscite curiosidade e faça que os alunos produzam conhecimento. Pode ser numa fábrica, pode ser num palco, pode ser num prato, pode ser numa quinta, ou pode ser numa sala de aula, tanto faz, ou até numa sala de aula do futuro, ou num Fab Lab, ou num Food Lab, ou whatever. Mas, efetivamente, o que é importante é que se suscitem e se reorganizem os espaços para que os alunos aprendam. As turmas também não têm que ser aquela social ou tradicional, é onde faz sentido que o aluno esteja, quer pelo interesse ou pela dificuldade que tem ou da necessidade que tem de desenvolver determinada competência e claro que o currículo deve ser ele próprio promotor de aprendizagens eficazes, ou seja, de sucesso e as novas disciplinas no âmbito da STEM que nós criamos no nosso plano de inovação é exatamente por causa disso, porque achamos que o currículo deve ser ele próprio promotor desse sucesso e desse bem-estar. Agora, o professor não está sozinho na sala de aula e isto que mudou foi essa conceptualização. O professor trabalha em coagência com os alunos tomam decisões acerca do seu percurso de aprendizagem, não só futuro, mas imediato, nos projetos que querem, nas diversas etapas dos projetos que estão a desenvolver. E isto é muito importante, porque ao criarmos novas disciplinas, os professores foram coautores dos currículos dessas disciplinas, em que fizeram uma gestão flexível do currículo que tinham em presença e que lançam desafios aos alunos através do Problem-Based Learning, e, portanto, em que eles efetivamente vão desenvolvendo, mas também ativam e levam os alunos a estabelecer parcerias com, como já disse, com instituições do ensino superior, com centros de ciência viva, centros tecnológicos, para os coadjuvar nos projetos que estão a desenvolver, sendo que a aprendizagem é muitas vezes localizada para fora das quatro paredes e que houve, efetivamente, nós sentimos cada vez mais, há uma tentativa de mudança de paradigma. Fiquei muito contente quando, em 2018, a propósito do 55 e da publicação em 2017 do despacho 5.908, dizer que a nossa estratégia de cidadania, da STEM, era uma whole school approach. Hoje isso já não me satisfaz. Hoje eu queria caminhar mais para o whole community approach. Este faz sentido. No quadro da transferência de competências, tem que haver a responsabilidade social de todos. O sucesso de cada uma das crianças de uma comunidade depende de todos os stakeholders, sejam internos ou externos. E esta whole school, whole community approach, não conseguimos sempre.
Umas vezes é mais old school, outras vezes é mais old community, mas estamos a caminhar nesse sentido, porque queremos que todos os alunos efetivamente sejam transformadores, que eles consigam produzir conhecimento, e isso tem acontecido quando eles propõem substituir o plástico por outra substância, ou como agora ganharam e foram convidados para o Innovaton. Foi a única turma, o único grupo de alunos do ensino secundário que participou no Innovaton, que é só para alunos universitários, como vocês sabem, um grupo de 5 alunos de 15 anos, porque eles, o projeto deles foi curtir as peles, não com o crómio, mas substituir por algas, né, porque estavam a dar a temática dos oceanos. E, portanto, isto é produzir conhecimento, isto é fazê-los crescer, isto é fazê-los e apresentar o inglês ao júri, como os universitários. E foi muito interessante. Isto é dar confiança, isto é pôr os parceiros todos a refletirem sobre os alunos que temos, a escola que queremos, é ter intencionalidade, é promover o bem-estar, é dar agência aos professores, aos alunos, à comunidade, aos parceiros, cada um o seu papel, e é promover a excelência, não só dos alunos, cada um a seu ritmo, cada um terá os seus resultados, mas atingir o seu potencial, mas também os professores, nesta procura de também eles próprios serem transformadores, cada vez mais mobilizam outras estratégias que não as tradicionais, porque o que nós queremos, e depois de uma pandemia, que não podemos esquecer, é ter um ecossistema de bem-estar e felicidade e de promotor de aprendizagens eficazes. E por isso é preciso não esquecermos que as relações positivas que estabelecemos dentro da sala, na sala de professores, com os funcionários, com as famílias, com todos os stakeholders externos, é muito importante para que haja o sentimento de pertença da comunidade, para que haja espaço e clima para desenvolver competências socioemocionais, para que efetivamente a escola se torne realmente inclusiva. Foi um caminho tem sido um caminho acidentado, por vezes em cima, outras vezes em baixo, mas nós conseguimos sempre dar a volta com motivação. Fomos a primeira escola do país, da Europa, a receber o Proficient STEM School Award, e é nesse caminho que vamos continuar a apostar nestas estratégias. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana Cláudia. Se tiverem algumas questões, eu sugeria que tomassem nota e no final de todas as intervenções poderão colocá-las para tentarmos cumprir o tempo. Contudo, queria dar a oportunidade ao painel para, se quiserem fazer alguma questão para esclarecer algo que foi dito pela professora Ana Cláudia Cohen, que nos trouxe muitas ideias, penso eu, ricas, para também nós, no caso de Mangual, tentarmos pensar e refletir. Eu só não disse e esqueci-me de dizer, portanto, estes projetos têm sido validados internacionalmente, quer na OCDE, em que nós estamos desde 2018, fazemos parte da comitiva portuguesa, quer agora da Unesco, onde estivemos agora em Paris e com a expectativa de irmos a Nova Iorque em setembro. E os nossos alunos têm ido e têm apresentado, e eu também própria tenho validado o caminho que estamos a seguir com aquilo que vejo das melhores escolas do mundo, não é? E com peritos internacionais. Interessava-me saber só, porque eu não percebi, se é desde o pré-escolar até ao 12º ano que trabalham sempre na modalidade e metodologia de projeto-based learning. Sim. É sempre nessa metodologia? Sim, no pré-escolar não. Portanto, no pré-escolar é um bocadinho, é para todos igual, ou seja, o Ciência Viva tem um pacote de atividades que faz em todos os jardins, assim como as quintas pedagógicas. A partir do primeiro ciclo é projeto. É que os professores, a turma, independentemente de irem técnico escolar, mas já é diferente, já são os alunos de escola, já começam com esta, portanto, com agência. No pré-escolar é que ainda não. Portanto, são atividades experimentais que são de fora para dentro, com recursos exógenos e que são iguais para todos. Não tem a ver com, é despertar da curiosidade e aí não se tem a ver com o perfil do aluno. Okay? Eu também tenho uma questão para colocar. Eu primeiro quero começar por felicitar pelo projeto que tem no seu agrupamento, que é extremamente interessante. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que integram, por exemplo, a questão da dança que falou, da questão com a parte da ciência ou com a parte da tecnologia, como é que fazem essa integração, etc., porque me parece que é uma experiência... Nós fazemos um mapeamento, a primeira reunião que fazemos é agora em julho, é a reunião de fecho com os materiais diversos, com os artistas, e fazemos o mapeamento das aprendizagens essenciais e eles das propostas que têm.
Depois começam com oficinas com os professores a preparar como é que vão introduzir. Fazer o cronograma não pode ser sempre na mesma disciplina, tem que ser diversificado. E como é que fazem, quer em termos de espaço lá fora ou dentro, o que é que vem a propósito. Isto é uma planificação geral. À medida que os artistas conhecem os alunos e veem que há outras fragilidades, vão afinando a intervenção. Agora, as aprendizagens essenciais estão sempre a par. E, portanto, elas normalmente vão para a natureza, com as ciências, não é? Para a biodiversidade, e entram ali com outros aspectos das artes, como abordam a questão, mas sempre neste caminho. A matemática é a mesma coisa, sempre neste caminho. Mas lá está, é um trabalho sério de mapeamento, em que os artistas têm que ter noção que as aprendizagens essenciais... Agora, as aprendizagens essenciais é uma coisa que é boa, que nos é permitida, é que podemos aprofundar de acordo exatamente com os alunos que temos a presença e com o contexto. E aquilo que nós fazemos aqui é a territorialização do currículo, não é? O currículo local como fonte de aprendizagem. E isso os artistas exploram o território melhor que ninguém, e de outra forma, não é? Que os alunos não conhecem, que as famílias às vezes estão distraídas, mas que o nosso património natural e cultural é chamado para. Muito obrigado. João, Didier, alguma questão? João? Sim, então guardamos aqui, eu tenho aqui mais uma dúzia de questões para a professora Ana Cláudia, que guardo para o fim, pode ser? Eu passo agora a palavra à Mónica Batista. Está lá alguma coisa? Sim? Está aqui. Então, muito bom dia a todos e a todas. Eu já comecei aqui por tirar o microfone. Eu tenho que começar por dizer que agradecer o convite que me foi interessado e dizer que é um grande gosto e um grande prazer poder estar aqui convosco nestas segundas jornadas. Felicitar, claro, a autarquia, o Eduforo, o Dr. José Miguel, que eu tive a oportunidade de conhecer virtualmente, que eu estava à distância, e que tivemos a oportunidade de partilhar o mesmo painel, e quero muito felicitá-lo pelo trabalho, e foi muito importante para mim esta parte inicial de contextualização de como é que este projeto surgiu. Portanto, tenho mesmo que felicitar Mangualde, felicitá-lo a si, felicitar todo este projeto, toda esta iniciativa. Permitam-me também um especial cumprimento ao Fábio, ao Didier e também ao João, que eu tive a oportunidade de partilhar com eles também uma mesa recentemente, no início do ano, e posso-vos dizer que a forma como eles se entusiasmaram a transmitir-nos o que era a Academia STEM, todo o trabalho que vocês desenvolviam, para além de nos ter entusiasmado também a nós, foi de facto uma experiência, e este contacto que tivemos naquele painel com a Academia STEM foi sem dúvida marcante e maravilhoso. Eu quero também felicitar todos os colegas, todos os professores e todos os alunos pelo vosso envolvimento com o STEM e com todo este projeto e com toda esta Academia STEM, porque sem dúvida alguma que por muito que sejam as iniciativas, por muitos incentivos, etc., se de facto não tiverem as pessoas com eles e se não tivermos professores, alunos, etc., todos os projetos morrem. E por isso mesmo eu dou os parabéns a todos e volto a dizer que para mim é um grande gosto poder estar aqui convosco hoje e partilhar um bocadinho do que tem sido a minha experiência nesta área do STEM. Eu vou-vos trazer aqui a experiência de um projeto que é um projeto de investigação, que é um projeto nacional que foi desenvolvido com escolas portuguesas de norte a sul do país, mas antes disso quero aqui muito humildemente dizer-vos que tive que começar, antes de pensar o que era este projeto, tive que começar por pensar o que era isto do STEM, para tentar perceber onde é que eu me situava e onde é que a equipa que esteve no terreno a fazer investigação se situava do ponto de vista desta definição do que é o STEM. Nós começámos por explorar o que era isto desta educação STEM, como é que ela surgiu. Como todos vocês sabem, ela surgiu na década de 90, foi introduzido o acrónimo STEM. Inicialmente não era STEM, a matemática vinha primeiro, havia aqui esta questão. E ela surgiu por uma necessidade social, que era captar alunos
para seguirem carreiras ligadas às áreas STEM. E desta necessidade social, houve várias recomendações a nível internacional, e uma delas é, por exemplo, da Agenda 2030, que hoje já foi aqui falada na primeira intervenção do Dr. José Fateixa, em que, de facto, está plasmado esta importância de se reforçar a educação STEM e que é, de facto, primordial, quer para a qualidade, quer para a inovação no ensino. E a BAIB, em 2010, dizia-nos que serão, de certeza absoluta, necessários mais profissionais qualificados nas áreas STEM, e algumas das profissões ainda se desconhecem, e todos nós já ouvimos isto e constantemente somos bombardeados com isto, e a pandemia foi de facto um destes momentos em que nós tomamos consciência que surgiram novas iniciativas, novas inovações, que a própria tecnologia esteve ao serviço da aprendizagem, etc. Dando aqui sequência, então, do que é que nós estamos a falar quando é que nós falamos deste STEM? O Dr. José Miguel hoje já falou um bocadinho sobre isto. De facto, não existe uma única posição acerca do STEM, existem múltiplas posições. Há quem coloque o STEM, tem um enfoque numa das disciplinas e as outras entram como recurso, a ciência, e depois temos a tecnologia a ajudar, a matemática, a engenharia. Há quem diga não, para de facto existir STEM tem que haver uma interdisciplinaridade pelo menos de 2 disciplinas, e há quem diga não, para haver, ela implica haver uma transdisciplinaridade e haver aqui o iSTEM, a integração STEM, sem que se perceba onde é que há a fronteira entre as partes e as disciplinas. Mas como o Dr. José Miguel disse hoje muito bem, mais do que isso, e aqui a literatura converge, mais do que saber se é na disciplina, em várias disciplinas, a interdisciplinaridade, etc., há esta questão da metodologia que aqui está. E de facto, há autores que defendem que a educação STEM é uma educação em que nós temos, de facto, as 4 disciplinas a comunicar, mas que a questão do inquiry, do problem-based learning, do project-based learning, é aqui a base deste STEM. Tem sido sistematicamente uma preocupação, até porque o número de estudos e a investigação tem acompanhado as preocupações a nível das políticas e das políticas educativas, chegar-se a modelos de integração STEM. Foi feito um trabalho por investigadores belgas em que eles procuraram, no fundo, perceber se existia possibilidades de criar um modelo, e esse modelo de integração STEM. E eles chegaram à conclusão que na maioria da investigação havia 4 dimensões representadas. Uma é a contextualização do ensino, a outra é a aprendizagem baseada pelo inquiry, o outro requisito seria esta questão do trabalho cooperativo e um outro que é a aprendizagem baseada em design. Começando aqui pelo primeiro, acabámos de ter aqui um exemplo da doutora Ana Cláudia, que falou exatamente desta importância de contextualizar o ensino naquilo que é o seu território. Depois a questão da aprendizagem baseada por inquiry ou project, aquela questão que muito se fala hoje, e mesmo até a nível da questão da flexibilidade curricular, a questão de colocarmos os nossos alunos a trabalhar em cooperação, colaborativamente, e a questão da aprendizagem baseada em design, que se prende muito com esta questão da importância da engenharia nestes processos, nesta integração STEM. E eu vou muito rapidamente passar-vos só aqui para vos dizer que os estudos e a investigação associada à implementação de abordagens STEM, à atividade STEM em sala de aula, tem vindo a acompanhar este movimento. E isto é um retrato. Em 2000 não havia ainda estudos acerca da influência deste tipo de metodologia nas aprendizagens dos alunos, etc.
mas o que nós podemos ver é um crescente, ou seja, um aumento exponencial da investigação e que, no fundo, este aumento exponencial da investigação vem acompanhando o terreno e aquilo que se faz no terreno. Os estudos têm sido de diversas ordens. Começa a haver, e se vocês virem ali o número 5, há bastantes estudos acerca das políticas educativas e do currículo, mas também já começa a haver estudos acerca dos ambientes STEM na aprendizagem dos alunos, bem como nos próprios professores, esta questão da aprendizagem e aquilo que eles desenvolvem e as próprias aprendizagens de conhecimento profissional dos professores. Portanto, tem sido, de facto, muito interessante ver como é que a investigação acompanha este movimento, que é um movimento que surgiu exatamente, e eu volto a repetir, pela questão de uma necessidade social. Havia uma preocupação de os alunos, ter alunos a quererem seguir carreiras ligadas a estas áreas. Eu quero dizer-vos que, do ponto de vista do território português, tem havido algumas investigações. A maioria das investigações que surgem no contexto português são investigações centradas em atuações pontuais, que não é o vosso caso de todo, não é o caso da Academia STEM, mas em situações, por exemplo, ligadas a workshops de ciência viva ou alunos que vão às universidades, etc., ou seja, em contexto mais não formal, não dentro da sala de aula. E, portanto, há uma escassez de estudos acerca disso, bem como também acerca das intenções dos nossos alunos portugueses em seguir carreiras científicas. E aqui surgiu então o projeto que hoje vos trago aqui, que é o projeto Go STEM, em que tinha como finalidade perceber e compreender se um programa STEM, que eu já falarei sobre o que é este programa STEM, se este programa STEM contribuía ou não para a intenção dos alunos seguirem carreiras na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, era uma das finalidades, e a outra finalidade era conhecer se, pelo facto de estarem envolvidos num programa STEM, se esse programa influenciava o desenvolvimento das próprias aprendizagens dos alunos, a vários níveis. Este projeto é um projeto que é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, é um projeto que ainda não terminou, em que entram 4 instituições do ensino superior. O Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que coordena, o IST, o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Portanto, são as 4 instituições que estão envolvidas neste projeto. Participaram neste projeto escolas, 49 escolas, 64 professores estiveram envolvidos e 1.098 alunos dos ensinos básico e secundário. Foi um projeto que cobriu praticamente Portugal inteiro, portanto estas 49 escolas, foram 49 escolas que cobriram o nosso território e desenvolveu-se ao longo de vários ciclos, isto do ponto de vista de recolha de dados. Portanto, foi um estudo longitudinal que envolveu a sala de aula e que envolveu um conjunto de propostas para os alunos desenvolverem em sala de aula. Tudo isto era muito interessante se não tivesse havido uma pandemia, que é isso que eu agora vou falar. Tínhamos iniciado então a preparação com os professores, com os colegas das atividades STEM, as atividades estavam prontas para ir para a sala de aula, até que, exatamente no mês em que iríamos iniciar a implementação, houve uma pandemia. Houve a pandemia e tivemos que passar à adaptação das atividades. Algumas dessas atividades foram desenvolvidas, tal como provavelmente todos vós, com os alunos à distância, em casa, e, portanto, o que nós vemos aqui e isto é uma das atividades que desenvolvemos com os alunos, é a construção de alguns protótipos que os alunos utilizaram nestas atividades e que foram desenvolvidas por eles em casa, com as suas famílias, etc. Um outro recurso que nós utilizamos, e eu agora vou passar um bocadinho para a frente, foi, e aproveitámos, um
laboratório remoto, que não foi desenvolvido, ele já existia, mas que foi possível rentabilizar este laboratório remoto, que permitiu aos alunos desenvolver, por exemplo, atividades experimentais com o controle de variáveis, e que foi um laboratório remoto do Instituto Superior Técnico e que foi amplamente utilizado no quadro deste projeto na altura da pandemia. E uma outra atividade teve a ver com a questão das balanças que nós temos em casa e que os alunos também aproveitaram a ocasião da pandemia para desmontar as balanças que tinham em casa e poder estudar se de facto uma balança, o que é que mede, se as nossas balanças em casa, se são balanças dinamómetro ou se são balanças que nos permitem de facto a medir a nossa massa. Foi uma das discussões que tivemos com os alunos e como podem ver, isto são imagens em que eles em casa tiveram a explorar as balanças dos pais. Eu hoje trago-vos aqui um bocadinho esta questão da intenção dos alunos seguirem carreiras científicas. Mostro-vos aqui alguns resultados do que é determinante para os nossos alunos. Só dizer-vos que nós utilizamos N instrumentos de recolha de dados. Eu hoje só me vou focar ali no STEM-SIS e no STEM-SIC, que foi um dos instrumentos que nós utilizámos, um questionário com vários itens, e só para contextualizar aqui um bocadinho os nossos resultados, nós partimos deste modelo teórico, ou seja, nós fomos ver que fatores é que influenciavam mais a intenção dos nossos alunos participantes neste estudo, ou seja, os 1098 alunos, a seguir uma carreira na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Se seriam fatores pessoais ligados com o sexo e a idade, se seriam fatores contextuais, nomeadamente o nível de escolaridade do pai, da mãe, a exposição a modelos positivos, ou seja, na minha família eu tenho um engenheiro, na minha família eu tenho alguém ligado à ciência, eu tenho um cientista, se seria o apoio emocional da família, vá lá filho, segue a área das ciências e tecnologias, segue uma carreira ligada à engenharia. Fomos ver se seriam as notas que influenciavam a intenção, se a autoeficácia, eu consigo ter boas notas, eu consigo fazer os trabalhos de casa, se a expectativa de resultados, se era ou não um fator que era determinante para os nossos alunos quererem seguir carreiras na área do STEM, nomeadamente o ganhar mais dinheiro, o mais saídas profissionais, o maior reconhecimento social e o interesse por aulas de ciências. Nós separamos, e os resultados que eu trago aqui hoje são de facto resultados do terceiro ciclo e do secundário, e eu vou-vos dizer porquê. A amostra do ensino secundário é uma amostra que já são todos alunos que já tomaram uma opção no 9º ano, e todos eles já tinham selecionado à área das ciências e tecnologias. Portanto, eu vou-vos mostrar o que é que são aqui um bocadinho os resultados do 7º, 8º e 9º ano de escolaridade, ou seja, de 897 alunos, e depois do 10º, 11º e do 12º, sendo que as turmas de 12º ano envolvidas são turmas que todas elas têm física no 12º ano. Isto só para vos contextualizar do ponto de vista aqui da nossa amostra. Então, em relação ao 7º, 8º e 9º. Nós analisámos a ciência, matemática, tecnologia e engenharia em separado. E porquê? Porque, como todos nós sabemos, o ensino superior é todo ele muito segmentado. Eu sigo a carreira da área das ciências, biologia, geologia, sendo que a nossa definição de ciência incluía as áreas da saúde, matemática, tecnologia e engenharia. Nós começámos por testar uma hipótese para nós, o sexo, nomeadamente esta questão do género, que há pouquinho se falava aqui, era um dos fatores que iria influenciar a intenção de eu seguir engenharia, tecnologia, matemática ou ciências. E, de facto, chegámos à conclusão que havia diferenças, mas essas diferenças não foram significativas, e este foi um dos resultados que nós alcançamos. Do ponto de vista de diferenças significativas, o que chegámos aqui são breves conclusões, eu também não vos trouxe aqui todo um modelo, mas a família gostaria que eu escolhesse uma carreira relacionada com ciências, tecnologia e engenharia. Chegámos à conclusão que isto, de facto, havia diferenças significativas, ou seja, parece, de acordo com os nossos resultados, que os nossos alunos consideram que a família
família e o ponto número 5, que a família, ou seja, esta questão emocional ligada à família, que é que é um fator determinante para a intenção de seguir áreas, quer na área das ciências, quer da matemática, quer da tecnologia, quer da engenharia. O outro aspecto prende-se com a expectativa de resultados, ou seja, se eu seguir as áreas STEM, eu consigo ganhar mais, ter um melhor trabalho, etc. Isso também os nossos resultados mostraram-nos diferenças significativas, ou seja, este fator parece influenciar a intenção, bem como eu interesso-me por carreiras também é outro aspecto. Quando chegamos ao ensino secundário, os resultados divergem, são diferentes do ensino básico, e eu volto a dizer, porque aqui a nossa amostra era uma amostra que já tinha feito uma opção no 9º ano de escolaridade, isto só para vos dizer que a família parece, de facto, ter ali um papel na intenção de seguir a área das ciências, que a família parece que tem ali também um aspecto importante na intenção para seguir carreiras ligadas à engenharia, e que depois a expectativa de resultados também surge, e o número 10 também, a questão do eu interesse-me por carreiras na área também surge, mas que há diferenças entre o ensino básico e secundário. Do ponto de vista global, nós fizemos entrevistas, fizemos estudos de caso, selecionámos desta nossa amostra alguns alunos para fazer entrevistas, fizemos entrevistas e, de um modo geral, chegámos aqui a alguns resultados que foram emergindo, mais significativos, de que nós percebemos o envolvimento neste projeto, neste programa STEM, ajuda-nos a perceber melhor a nossa realidade. Há uma integração das 4 áreas, nós fizemos esta noção do hands-on, aprendemos várias áreas sem nos dar conta. O design, a questão da construção dos protótipos, mesmo estando em contexto de pandemia, foi um dos aspectos que os alunos valorizaram, e o gostar, este gosto, o gostar muito, etc. Bom, muito obrigada. São apenas alguns dos resultados que terei a oportunidade depois, se vocês quiserem, de discutir convosco. Muito obrigado, Mónica, pela intervenção. São 2 intervenções muito inspiradoras, sem dúvida. Só fazer uma consideração antes de dar a oportunidade de fazerem perguntas. De facto, é importante, quando estamos a falar de novas metodologias e novas abordagens de ensino, que nós possamos dedicar algum tempo ao estudo e perceber sobre o que estamos a falar, para não correr o risco de acharmos que hoje implementamos um CAUT e já estamos a implementar STEM, ou a arriscar porque trabalhei com uma BIBUT e já estou a trabalhar STEM. A Mónica trouxe, penso eu, essa dimensão muito clara, de que é preciso perceber quadros conceptuais. Eu sei que demora tempo e muitas vezes, no caso da academia, tentamos também discutir isso previamente e tentar, no fundo, trazer isso para cima da mesa. E outra dimensão que eu também não queria deixar fugir, porque temos sido abordados, e com todo direito, sobre resultados e resultados. E como vimos, é muito difícil apurar resultados, é preciso ter instrumentos, é preciso recolher muitas evidências. É um trabalho moroso, não é fácil associar o trabalho que se faz a determinado resultado sem recolher muitas evidências. Bem, depois podemos discutir isto com mais profundidade, só queria deixar essa nota antes de dar abertura para fazer alguma questão à Mónica. Força. A questão do sexo, do género, de forma mais correta, surpreendeu que estavas à espera de... Porque há muito o lero-lero da Science Education, de que as miúdas não vão para... Sim. Nós tínhamos essa hipótese inicial da questão do sexo. Sim, foi uma surpresa. Nós começámos a nossa análise de dados exatamente por aí. Bom, nós pensámos, de facto, do ponto de vista internacional, existe muito esta preocupação, e até nos próprios contextos de projetos europeus, etc., vem sempre esta questão do género, do feminino, do masculino, etc. E essa foi uma das hipóteses, logo a primeira, quando nós começámos este projeto, era a nossa intenção
estudar e perceber, etc. Nestes resultados que aqui estão, nós vimos que há diferenças, por exemplo, as raparigas tendem a selecionar, a dizer que têm uma intenção superior aos rapazes em escolher áreas ligadas às ciências, enquanto que os rapazes áreas ligadas às tecnologias e engenharias, mas essas diferenças não foram significativas nesta nossa amostra. E testámos este modelo quer com o ensino básico, quer com o ensino secundário, porque começámos pelo ensino secundário e, é claro que imediatamente fizemos outra hipótese. Tentámos explicar os resultados e estes alunos já têm uma intenção porque seguiram, não carreiras científicas, mas já fizeram uma seleção de curso, não é? Já seguiram a essa área. Quando chegámos, de facto, ao ensino básico, sim, foi com alguma surpresa que vimos os nossos resultados, mas nós também sabemos que, do ponto de vista dos nossos resultados, do ponto de vista estatístico, Portugal sai um bocadinho fora deste eixo da Europa, quer no número de alunos que seguem as carreiras, seguem no 9º ano os cursos de Ciências e Tecnologias e nas próprias universidades, etc., o número de entradas das alunas e dos alunos, não é? E por isso já tínhamos aqui estes resultados, sim, foram uma surpresa, não é? Queríamos muito saber, mas de facto, por outro lado, tínhamos esta caracterização do nosso país, que quando vamos a reuniões de projetos europeus, nós não sentimos esta questão de não ter alunos que querem seguir as áreas da ciência e tecnologia, por um lado, por outro, as alunas não se candidatarem, por exemplo, a cursos de química, ou de física, ou de biologia, ou de geologia, ou de engenharia, etc. E por isso foi e não foi. Obrigado. Ana Cláudia, alguma questão? Eu só queria achei curioso esse resultado, porque eu, por exemplo, nas opções de Física e Aplicações Informáticas no 12º ano, são rapazes que escolhem. E é exatamente porque eles dizem que querem aquelas disciplinas por causa das engenharias. Portanto, naquilo que eu estou habituada no dia-a-dia, às vezes engenharia química é a primeira opção das raparigas, mas fora isso, engenharia informática não passou nenhuma que fosse a primeira opção, e é sempre a saúde. É biologia e saúde, portanto é sempre a primeira opção das meninas. Por isso é que para nós este trabalho da STEM é também para desmistificar um bocadinho isso, mas tradicionalmente é isto. Só aqui clarificar que nós tivemos que definir o que era a ciência no contexto deste projeto, a tecnologia, a engenharia e a matemática. Foi uma das nossas preocupações. E incluímos na área das ciências as áreas da saúde, da biologia, da geologia, etc. De todas as formas, mesmo tendo esta ciência tão vasta, nós chegámos à conclusão que, de facto, não há diferenças significativas na intenção de seguir uma carreira ligada à engenharia, quer dos rapazes, quer das raparigas. Mas quando nós olhamos para o STEM do ponto de vista geral, este S é um S que engloba todas as áreas, incluindo a área da saúde. Foi uma das opções que tomámos no projeto. Muito obrigado, Mónica. Se tiver alguma questão, depois guardamos mesmo para o final, está bem? Para conseguirmos cumprir o tempo. E eu passava agora a palavra ao João, ao Didier e à professora Cristina Ligeiro, da área da matemática. Eu não pressionei as convidadas anteriores, mas a vocês vou-vos pressionar. Temos 15 minutos, mais coisa, menos coisa, está bem? Para darmos... Eu não sei os restantes convidados, mas eu estou cheio de fome, por isso, se calhar, tentem cumprir os 15 minutos para... Não, mas... Sim. Bom dia a todos. Eu, antes de começar a apresentação, queria dizer que nós estamos a partilhar aqui as conferências em direto no nosso canal de YouTube. Se vocês tiverem, eu já vi algumas pessoas a fazerem registros, se tiverem algum slide que não tenham visto bem, nós vamos depois continuar a disponibilizar os vídeos depois de acabar as jornadas, portanto poderão consultá-los lá. Estamos habituados a improvisar.
portanto, coube-me a mim a tarefa de apresentar um pouco a organização e o funcionamento da Academia STEM Mangualde. Algumas pessoas que aqui estão poderão não conhecer tão bem o projeto, e eu vou aqui muito brevemente explicar como é que funciona a Academia, como ela foi criada. Já foi explicado aqui pelo Dr. João Miguel, pelo Dr. Espinha e também um pouco pelo Dr. Fateixa, portanto já me pouparam aqui um bocadinho de trabalho, e eu vou explicar mais na prática, aqui no contexto da Academia STEM Mangualde, como é que ela funciona, como é que ela surgiu no terreno e como é que ela está neste momento. Portanto, este é o tal slide que me facilitaram o trabalho. Em termos de organização, como também já foi dito, temos 3 parceiros que são os fundadores da Academia, neste caso o município de Mangualde, o Centro de Formação EduFor e o agrupamento de escolas. O município de Mangualde contratou 3 recursos humanos, eu, o Fábio e o João. O Centro de Formação apoia-nos no necessário, sempre que precisamos de alguma coisa, a primeira pessoa a quem recorremos é o Dr. João Miguel. E depois, claro, o agrupamento de escolas de Mangualde, que é onde nós trabalhamos, juntamente com os professores que trabalham com a Academia STEM Mangualde. Este é um exemplo de um organograma de um ano letivo da Academia STEM. Penso que este é o que está publicado no volume 1 da nossa obra. Portanto, nós temos uma equipa de coordenação composta por membros dos parceiros fundadores que eu apresentei há pouco, juntamente também com o professor Martins, que é um professor da escola do agrupamento de escolas de Mangualde. Depois temos a chamada equipa pedagógica de inovação, que é composta pelos 3 recursos humanos contratados pela Câmara, pela Fátima, que faz parte do Departamento de Educação da Câmara, que é o nosso elo de ligação, digamos, e que nos ajuda muito na parte logística e na parte dos transportes, na parte da aquisição de materiais. É mais fácil falarmos com ela do que com o vereador da Educação diariamente, dada a agenda. E, portanto, temos também o professor Ângelo Fernandes, que está connosco desde o início, que também nos dá aqui um apoio, uma espécie de acompanhamento mais interno. O João, como consultor externo, podemos dizer que o professor Ângelo é quase um consultor interno. Temos também a equipa de tutoria STEM, composta por 5 professoras, que foram as professoras que aceitaram o desafio de nos acompanhar quando surgiu a Academia STEM Mangualde e ainda ninguém sabia muito bem o que é que iria ser. Nós sabíamos, quem nos iria acompanhar é que não. Portanto, é a professora Luísa Figueiredo do primeiro ciclo, a professora Fátima Pinto do segundo ciclo, a professora Paula, a professora Cristina Ligeiro e a professora Filomena do terceiro ciclo. Temos também uma equipa educativa STEM, que são professoras que entraram após este ano piloto, digamos. Nós iniciámos apenas com as turmas do segundo ano, uma turma do quinto ano e uma turma do sétimo ano. O desenvolvimento curricular, o desenvolvimento das atividades no segundo ano era feito maioritariamente com a professora Luísa. No segundo ciclo, no quinto ano, com a professora Fátima. Ela era diretora de turma de uma turma e era docente de matemática e de ciências, portanto, a interdisciplinaridade era só com uma pessoa que se desenvolvia. No terceiro ciclo tínhamos uma turma também piloto no sétimo ano e tínhamos a professora Paula Loureiro de ciências, a professora Cristina Ligeiro de matemática e a professora Filomena Monteiro de fisicoquímica, que nos ajudavam a planificar e a desenvolver e a dinamizar as atividades. As atividades são sempre dinamizadas pelas professoras, nós só damos um suporte mais técnico e também curricular ou pedagógico, se for necessário. Portanto, esta equipa educativa STEM vai variando. Neste caso, neste ano em concreto, foram estas professoras que faziam parte dessa equipa. Agora, como houve um alargamento a todos os docentes do agrupamento de escolas de Mangualde, esta figura já não faz assim grande sentido. Mas é apenas um exemplo. Temos também parceiros, que são empresas locais. Estas são as empresas que iniciaram o projeto da Academia STEM Mangualde connosco, nomeadamente a Mangualde Técnica, a CBI, a Patinter, a Universidade Católica de Viseu e também a DGE. É importante salientar que estas empresas nos ajudam a planificar e a desenvolver as atividades, são desenvolvidas cooperativamente e são implementadas nas respectivas empresas. Nós temos evidências e temos alguns vídeos e fotos nas nossas redes e no nosso site também
também já temos as atividades publicadas. Depois poderão consultar. Nós temos atividades desenvolvidas cooperativamente com e na Mangual Técnica, com uma turma do 5º ano, neste caso. É uma empresa de metalúrgica. A CBI é uma empresa de têxtil. Também lá temos uma atividade desenvolvida na e com a CBI, neste caso para as turmas do 2º ano. Na Patinter foi com a turma piloto do 7º ano, também na mesma ótica de cooperação. A Universidade Católica dá-nos um apoio diferente. Também fazemos atividades lá, nos laboratórios da Universidade Católica, mas já fizemos atividades para todos os ciclos. Portanto, são atividades mais recorrentes do que as outras. A DGE num plano mais de divulgação. Claro. Estes são os novos parceiros. Nós assinámos no início do ano um novo protocolo de renovação da Academia STEM Mangualde, onde entraram novos parceiros, também locais, tirando a Lorine, que é uma empresa de tecnologia. São, portanto, a HR Group, que é uma empresa de material de proteção, a Stellantis, a antiga PSA, a Citroën, e a Costa Ibérica, que é uma empresa de madeira e derivados de paletes. Nesta renovação de protocolo, criámos também a figura de embaixador, que muito brevemente se explica da seguinte forma. Eram pessoas com quem já trabalhávamos, peritos em determinadas áreas, que poderão ouvir ao longo também das jornadas, alguns que foram convidados. Portanto, desde logo a professora Ana Cláudia Cohen, claro. Portanto, já trabalhávamos com eles, não tínhamos nada protocolado e decidimos criar então a figura de embaixador, de modo a oficializar a nossa ligação a estas pessoas, que nos têm ajudado essencialmente no desenvolvimento, ou no apoio ao desenvolvimento curricular e profissional, que são dois dos nossos eixos de intervenção que eu vou falar a seguir, e também numa ótica de divulgação do projeto, que é um dos nossos grandes objetivos, é a divulgação e a partilha, porque daí é que nós temos percebido que é potenciada a cooperação. Portanto, nós inicialmente, como eu mostrei, tínhamos apenas aqueles parceiros, já começaram a surgir outros, porque começaram a conhecer o nosso trabalho e esse é um dos nossos objetivos. Nós tentamos participar em muitos eventos, quando possível. Também tentamos promover eventos como este e, portanto, já temos uma obra publicada, um site criado. Nota-se que é um dos objetivos da Academia a partilha, penso eu. Portanto, vou só dizer aqui os nomes dos embaixadores: a professora Ana Cláudia Cohen, o professor Bento Cavadas, da Escola Superior de Educação de Santarém, a Daniela Ferreira, que também vai estar connosco, da Universidade do Porto, Honorata Pereira, que é uma professora do ensino profissional da Escola de Oliveira do Hospital, o professor Jaime Carvalho e Silva, da Universidade de Coimbra, da área da matemática, a professora Luísa Lima, da Universidade do Porto, o professor Paulo Turcato, do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, o professor Rui Vieira, da Universidade de Aveiro, o professor Vítor Teodoro, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa, e a professora Elsa Freitas, da Direção Regional de Educação da Madeira. Já falei em dois eixos de intervenção da Academia, portanto, desde logo o desenvolvimento curricular, que está plasmado nas atividades STEM que são desenvolvidas. O desenvolvimento profissional também é uma das nossas preocupações. Coincide muito com este tipo de eventos que nós vamos promovendo. Estas são as segundas jornadas da Academia STEM Mangualde. Nós pretendemos que ocorram sempre mais ou menos nesta altura, no final do ano. Nós, no final do período, temos sempre sessões de espécies de workshops com peritos, muitas vezes com os embaixadores que eu mostrei há pouco, de modo a potenciar o conhecimento de novas ferramentas para os professores que trabalham connosco. É muito nessa ótica. Depois temos também o terceiro eixo de intervenção, que é a organização e gestão escolar. Aqui posso dar também alguns exemplos. Com a tal equipa de coordenação que nós temos, nós reunimos pontualmente e às vezes são debatidas estas questões mais inicialmente, agora já está um pouco em modo cruzeiro. Mas, portanto, pensou-se em criar um bloco STEM. O que é um bloco STEM na nossa ótica? É termos nos horários a matemática, as ciências e a físico-química, por exemplo, no terceiro ciclo seguido. E potenciando também a possibilidade de, nos horários dos professores dessas turmas,
poder haver ali momentos de coadjuvação, o que facilita aqui a implementação de algumas atividades que são desenvolvidas. Portanto, temos muitas atividades em coadjuvação, onde temos a professora de matemática, a professora de ciências, a professora de físico-química a trabalhar uma determinada temática ao mesmo tempo na mesma sala. Portanto, esse é um dos exemplos deste eixo de intervenção da organização e gestão escolar. Os destinatários da Academia STEM Mangualde são os alunos e professores do pré-escolar ao ensino secundário. Como eu disse há pouco, inicialmente começámos com turmas piloto do segundo ano, do quinto e do sétimo. No ano seguinte passámos para o terceiro, sexto e oitavo. E depois no ano seguinte, quarto e nono. Preenchemos currículo com atividades STEM do segundo ao nono ano. Este ano decidimos alargar as atividades STEM a todo o agrupamento e estamos neste momento, já terminamos, a desenvolver currículo no primeiro e no 10º ano. Portanto, temos do pré-escolar ao 10º ano, neste caso, atividades STEM desenvolvidas. Temos aproximadamente 120 ou 130 atividades STEM desenvolvidas. Já temos algumas publicadas no nosso site, estão lá as publicações do volume 1 e do volume 2 do livro da Academia STEM Mangualde, é gratuito. E como confidenciou há pouco o Dr. José Miguel, vamos também lançar o volume 3 nestas jornadas. Portanto, o volume 2 é composto por atividades STEM, são as que estão no site, e estão todas, nós temos lá a planificação toda da atividade, vocês podem consultar o guião do professor, o guião do aluno, os materiais necessários, as atividades prévias, as atividades de extensão, e podem também fazer o download do livro, claro. Aqui agora vou passar a palavra ao meu amigo e colega João Fernandes. Este papel de fazer pouco quem faz mais são os professores e quem está cá no terreno todos os dias, o Fábio e o Didier. Queria só falar um bocadinho sobre o que temos feito com colegas erasmus que nos visitam. José Miguel, corrige-me se estou errado, se calhar já tivemos mais de uma dezena de nacionalidades a visitar e a participar em atividades aqui da Academia STEM. O nosso marco para uma semana temos 70 pessoas estrangeiras cá. Ok. Os outros números não podem dizer, mas esse Exato. 72 numa semana. Só não tivemos ainda professores de outros planetas, mas vamos ver. Portanto, eles participam nas nossas atividades. Tivemos um esforço agora de traduzir os guiões de professor e de aluno para eles também levarem para os seus países, que queremos inspirar também outras pessoas e aprender com elas. Tem aqui alguns exemplos de atividades em sala de aula, aqui com alunos também, não só professores que também nos visitam. Fizemos o esforço também, com o apoio do município, de traduzir os 2 volumes já editados, o volume 1 e 2, e o site em inglês já está mais ou menos, faltam algumas coisas. Achamos que é importante mostrar o trabalho que fazemos também noutros países, que isto não é um projeto só aqui de uma pequena terra chamada Mangualde, é um projeto para todos. E agora temos a grande novidade, e o palco aos professores, não é? Que é o volume 3, o nosso novo caderno de atividades, em que compilamos uma série de recursos. E há aqui uma surpresa também, que não sei se já foi comunicada no site, assim de forma muito veemente. Já estamos a seguir as passadas, ainda muito atrás do agrupamento de escolas de Alcanena, mas já temos o STEM School Label de competente desde março de 2022. Estamos a apontar para proficiente no mínimo, não é? Vamos ver. Podemos fazer muitas visitas ainda à escola. Exato. Vamos tentar visitar Alcanena em breve, já tentámos até combinar isso, mas agora é uma altura muito complexa para todos. Mas para o ano, com a vossa ajuda, de certeza que vamos conseguir. Cristina. E agora é a minha vez. Eu acho que vou ficar aqui sentada como o João fez, porque eu não tenho nada para apresentar a não ser o livro. Portanto, o livro e a nossa forma de trabalho, porque estas atividades, o João, os outros, o Didier já falaram do nosso trabalho e inclusivamente os oradores do primeiro painel, o professor José Miguel, mas como é que nós, professores, trabalhamos para chegar aqui? Portanto, eu começaria, se calhar, por vos apresentar, então, o nosso terceiro livro, que tem apenas e só atividades STEM desenvolvidas por nós. Tem 9 atividades STEM, tem uma do segundo ano, tem 2 do terceiro ano, e depois tem uma do quinto e outra do sexto, tem 3 do sétimo ano, e tem 2
do 8º ano, que nós selecionamos, porque já estão bem organizadas para serem publicadas e para vocês poderem consultar, se assim o entenderem. Porque, como dizia já o Didier, nós temos esta preocupação, criamos estes cenários de aprendizagem e gostamos que, se as pessoas assim o entenderem, se possam apropriar deles e os possam utilizar nos seus contextos, obviamente com as necessárias adaptações. Ora, então, se calhar, João, não sei se querem passar para eu falar das atividades, mas como temos pouco tempo, eu passaria, se calhar, para uma atividade com a qual eu estou mais familiarizada, que é eu sou professora do 3º ciclo, acho que já aqui foi referido, portanto, eu poderia apresentar-vos sucintamente uma atividade será que é possível reintroduzir trutas no Rio Dão? As nossas atividades começam sempre com esta questão-problema. Nós não fazemos necessariamente sempre em grandes projetos, porque no 3º ciclo tivemos como opção fazer com grande regularidade. Temos pequenos projetos, porque entendemos que no meio destes projetos precisamos de momentos para sistematizar, procedimentos específicos de cada área disciplinar, de cada disciplina, para que os alunos consolidem conceitos e não podíamos ter, na nossa perspectiva, quando iniciamos isto, projetos muito alongados. Temos pequenos projetos sempre com questões aglutinadoras. Essas questões aglutinadoras habitualmente são-nos lançadas pelo João e pelo Fábio. São questões que envolvem habitualmente problemáticas locais do contexto do aluno ou até nacionais ou eventualmente mais abrangentes, mas têm que estar relacionadas com a vida do dia-a-dia do aluno, ou seja, são questões que estão no dia-a-dia, que estão ao dia, que estão nos mídias, por exemplo, e que fazem parte da realidade do aluno naquele momento. Estou-me a lembrar concretamente da questão dos refugiados agora da Ucrânia. Pronto. E, a partir daí, então, há uma problemática aglutinadora, mas nós temos que trabalhar as aprendizagens essenciais. E como é que o fazemos? Estou a falar essencialmente para o 3º ciclo, que é onde envolve um maior número de professores, não é? Portanto, o 2º ciclo, habitualmente, o professor de ciências é o professor de matemática, e, pronto, depois convocam-se mais alguns professores. Dizer, a propósito disto, que nós trabalhamos essencialmente as aprendizagens essenciais de matemática, físico-química e ciências, mas sempre que é oportuno, como é óbvio, convocamos outras disciplinas ou apresentamos a nossa proposta e vemos em Conselho de Turma se é possível chamar outros colegas ou se esses colegas estão interessados. Como é que se organiza este trabalho? No final do ano, preferencialmente, foi assim que fizemos da primeira vez, nós cruzamos as aprendizagens essenciais destas 3 disciplinas e temos que nos sentar e analisar onde é que há pontos de convergência, onde é que é mais fácil tocar para haver articulação curricular. Depois deste trabalho feito, temos que fazer uma calendarização, porque no 3º ciclo nós tínhamos atividades quinzenais e nós temos que ter uma calendarização que, como foi aqui referido, com 160 turmas envolvidas, obrigam a algum rigor, porque nós temos o apoio técnico do Didier e do Fábio e temos alguns recursos materiais que são envolvidos nestas atividades e que, se nós não conjugarmos devidamente todos estes recursos, depois podem falhar em determinado momento. Há uma calendarização, não é necessariamente rigorosa, como em tudo na vida, temos que ser flexíveis, mas procuramos cumpri-la. A partir destas aprendizagens essenciais, com o tal tema aglutinador, então nós vamos passar para o desenvolvimento do guião. Elegemos quais são as ferramentas pedagógicas, porque é com intencionalidade pedagógica que as utilizamos. São ferramentas digitais que devem pôr o aluno a trabalhar, que devem pôr o aluno a pensar criticamente, que obrigam o aluno a estar envolvido nas tarefas, como é óbvio. Pronto. Com um pensamento reflexivo, é sempre nessa perspectiva que nós convocamos as ferramentas digitais ou tecnológicas para as nossas atividades. E depois passamos a construir um guião do professor partilhado. Depois disto, habitualmente trabalhamos online, porque é mais fácil. Porque quando um tem uma ideia, coloca lá a sua ideia e pode criticar, inclusivamente, as ideias dos outros no seu tempo. E
então depois vamos construindo mesmo, e vamos chegando a um consenso. Dizer-vos que agora já não é tão frequente, mas aconteceu muitas vezes, quando já estava quase tudo pronto, chegámos à conclusão, não, isto não está bem, e volta tudo ao início. E voltávamos com entusiasmo. Acho que nós nunca perdemos o entusiasmo, gostamos disto, é o que nos alimenta enquanto professores. O Dr. José Fateixa dizia que os professores estão cansados. E estão, e o meu cabelo branco já é sinal disso. E não estava previsto, mas posso dizer que é este tipo de atividades que me mantém viva e entusiasmada todos os dias. Eu não conseguia imaginar-me a dar aulas normais o resto da minha vida. Não conseguia. É a metodologia que nos alimenta, é mesmo esta necessidade de utilizar metodologias que entendemos que estão mais próximas do aluno de hoje, porque percebemos que o aluno de hoje não é o aluno que eu fui e que a sociedade de hoje não é a sociedade onde eu fui criada, e que é necessário introduzir tecnologia, que é necessário introduzir este trabalho colaborativo entre professores, e que isto faz uma escola diferente. Eu estou a fugir muito daquilo que me mandaram falar. Peço perdão. Ninguém manda num professor. Mas eu tenho que transmitir também um bocadinho aquilo que me vai na alma. E dizer, então, que a partir daí o guião do professor está construído, e passamos para o guião do aluno, que é muito, como já fomos falando, há uma questão-problema que o aluno tem que desenvolver e tem que chegar a uma resposta no final. Podia então, já sei que já tenho pouco tempo, falar então desta atividade, se é possível reintroduzir trutas no Rio Dão. Esta atividade passou-se em coadjuvância, porque fazemos muitas em coadjuvância, na zona envolvente as termas de Alcafaxe. Nós deslocámos as turmas lá. No primeiro ano foi com a turma piloto, mas como nós replicamos isto dentro do possível na escola, nós já deslocámos todas as turmas do 8º ano lá. Portanto, isto em termos de logística, quando eu falo que é complexo, porque são 7 turmas do 8º ano a deslocarem-se naquela semana para Alcafaxe. Pronto, e os professores têm que acompanhar essas turmas. Portanto, isto, quando se tem 2.000 alunos envolvidos, é muito exigente. Quando nós começamos no primeiro ano só com as turmas piloto, era mais simples, era mais fácil. Por isso é que nós queremos replicar isto em todas as turmas, queremos que os professores sejam autónomos e se apropriem destas atividades que nós sugerimos, mas esse trabalho também é muito exigente para os professores, porque pegar numa atividade e apropriar-se para tantas turmas é muito trabalhoso. Apropriar e personalizar aquela atividade para aquele contexto de alunos, para aquela turma, dá muito trabalho. Por isso, nós apresentamos uma proposta. E os professores depois apropriam-se na medida do possível e adaptam na medida do possível. Esta atividade, então, nós deslocamos e o que é que vamos trabalhar? Vamos ver a questão problema, se é possível reintroduzir trutas no Rio Dão. O que é que as ciências trabalham? Trabalharam fatores abióticos e no ecossistema envolvente, utilizaram uma aplicação que é o Action Bound para responder a um questionário, para tirar fotos, fazer filmagens, inclusivamente houve uma entrevista lá a um transeunte. A fisicoquímica trabalhou estados da matéria e corpúsculos, a agitação dos corpúsculos e estados da matéria, e a matemática, o que é que fez? Fez a recolha de alguns fatores abióticos nas águas do Rio Dão, a temperatura da água, o pH da água e ainda o oxigênio dissolvido na água. E trabalhou estes dados estatisticamente, porque depois, com base em fontes científicas que nos garantem quais são as condições ideais da água e do ecossistema para que a truta consiga viver naquelas águas, com estes dados recolhidos e com estas fontes científicas, os alunos tiveram que cruzar os dados, depois de trabalhados, e tiveram que chegar à conclusão se era possível, com os dados que eles recolheram, reintroduzir trutas ou não no Rio Dão. Se eles chegassem à conclusão de que era possível, ainda teriam que pensar num protótipo de intervenção nas margens do rio para que ser possível haver a desova das trutas
e tinham que pensar em custos de implementação dessas obras, de intervenção no rio e toda a problemática envolvente para a criação desse protótipo, e ainda tinham que fazer uma proposta de intervenção à autarquia municipal. E, sucintamente, é assim que nós trabalhamos, é assim que nós chegamos a uma tarefa, a um cenário de aprendizagem, como eu gosto de lhe chamar. Só para terminar, é lá no terreno e é depois em sala de aula que nós vemos se resultou ou se não resultou. Eu não tenho estudos, eu tenho a minha percepção. E ver os alunos a trabalhar, já estou a trabalhar nesta metodologia há 4 anos, não é? Ver os alunos que habitualmente têm dificuldades de aprendizagem. Aliás, começamos com uma turma piloto no 7º ano que tinha uma menina de necessidades educativas especiais com medidas adicionais e que ela era integrada nas atividades tal e qual como os outros. E ganhou um prémio nas termas. E ganhou um prémio nas termas, exatamente. Tratamento. Exato. Ela foi, as termas financiaram um tratamento. Ver o entusiasmo com a disciplina, porque alunos que habitualmente têm problemas disciplinares envolvem-se neste tipo de atividades. Portanto, isso é muito compensador. E tenho que dizer só mais uma coisa. Eu volto a repetir, sem estudos, porque não tenho, mas temos um grupo de alunos que nos acompanhou em Erasmus e que também tiveram que fazer apresentações em inglês e que, em vários contextos, nacionais ou estrangeiros, e que nos deixam francamente satisfeitos, francamente orgulhosos da prestação que eles têm. Portanto, era só isto que eu queria partilhar com vocês. Acho que... Muito obrigado, professora Cristina, Didier e João. Não querendo fazer uma intervenção, mas fazendo, sou bastante suspeito, mas só um aspecto muito importante que não queria deixar passar do que a professora Cristina disse. Um deles tem a ver com a atividade dos sismos que ela falou, que passou ali a correr o João. Destacar só 2 coisas. Primeiro, um slide que saltou que tem a ver com o facto de a SIC ter vindo a Mangualde e o agrupamento ter escolhido a Academia STEM como uma referência para ser filmada. E foi essa a atividade dos sismos. E aproveitando esse slide, dizer o quê? É realmente de salientar que é um esforço muito grande que muitas vezes fazemos, todos juntos, para desenvolver uma só atividade e que, por vezes, quando já está preparada quase para ir para o terreno, temos que reformular uma série de coisas. Esta atividade foi um bom exemplo disso. Nós reunimos antes das férias da Páscoa, reunimos durante as férias da Páscoa para discutir ainda mais a atividade. A atividade foi implementada numa quarta-feira. A professora Susana Colasso vinha nos ver, ainda nos pressionou mais. Portanto, na segunda-feira voltamos a reunir. Na terça-feira estivemos até de madrugada e acordamos de madrugada para a atividade estar pronta. Ou seja, eram uns 4 ou 5 pessoas online, como disse a professora, a fechar a atividade, porque realmente tivemos que deixar cair uma parte e reformulá-la, porque não fazia sentido o estudo que estávamos a querer fazer. E era isso que queria salientar. Um último aspecto, a atividade que a professora Cristina falou de Alcafaz é, só para deixar esta nota já, uma atividade que nós amanhã vamos poder observar, vamos tentar fazer umas simulações lá mesmo em Alcafaz, depois vamos explicar um bocadinho melhor isto, mas fiquem já com essa ideia de que amanhã nos vamos deslocar a Alcafaz para ver esta atividade no terreno, está bem? Não sei se querem fazer alguma questão, também muito breve, uma vez que estamos aqui em cima do almoço, mas professora Ana Cláudia, Mónica, força. Bom, eu mais do que questão quero dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido mais uma vez, porque é um trabalho, sem dúvida alguma, extraordinário e com uma enorme qualidade. Dizia que não tem dados, eu diria que tem muitos dados, tem muitas evidências dos alunos, dados tenho de certeza absoluta. E por isso eu quero só aqui dizer que vocês de facto passaram a ser uma referência a nível nacional e até mesmo a nível internacional, não só pelos próprios projetos em que estão envolvidos, como também naqueles projetos em que nos perguntam, e já aconteceu no meu caso, que estou envolvida com colegas de uma universidade alemã e perguntaram o que é que fazem de bom em STEM em Portugal. Eu disse a Academia STEM Mangualde. Coloquem aí essa referência, se faz favor. E, portanto, isto só para dizer que, de facto, isto extravasa as paredes
desta fronteira que é Mangualde, desta fronteira que é Portugal, e já estamos de certeza absoluta que estão muito bem referenciados no campo já até europeu e, portanto, estão de facto, mais uma vez, de parabéns por toda a iniciativa e por todo o trabalho que desenvolvem aqui. Ana Cláudia? É também corroborar aquilo que a Mónica acabou de dizer, portanto, felicitá-los, não é? E quero-vos dizer que vim cá quando? Março. Mas eu noto outro discurso de março para agora, nomeadamente, sim, acho a forma como interligou tudo, desde a intencionalidade à preparação dos professores, ao impacto dos alunos e tudo, que não notei tanto... Temos treinado muito, a verdade é essa. Não é isso, mas notei de outra forma. É engraçado, que já tinha gostado imenso, não é? Já os tinha felicitado, mas achei que efetivamente já está quase perfeito. Uma perfeição não existe, portanto, está perfeito. Bom, se calhar daria só espaço para uma questão ou duas, para depois dar por encerrada a sessão, está bem? Se alguém quiser... Nós conseguimos ouvir, força. E que tempo é que têm, por exemplo, às aprendizagens essenciais específicas, em que é preciso desenvolver e para eles conseguirem trabalhar no terreno, qual é a continuidade que têm? Mesmo em termos de reunião, quando é que vocês se reúnem para acertar, para fazer o ponto de situação? Quando é que decidem ir ao terreno? Quando é que decidem que aquela aula é em coadjuvação a 3? Mais em concreto, que é para saber, porque aquilo que falou é muito parecido àquilo que nós fazemos ali no agrupamento nelas, em termos da articulação da AFC, da Autonomia e Flexibilidade Curricular, em que realmente nós nos encontramos para reunir e fazer o ponto de situação e ver qual é o tema que devemos abordar e quais são as disciplinas que entram, não só no STEM, aliás o STEM também é aberto às outras, mas em termos de produção de trabalho, em articulação, quais são os pontos em comum. Nós fazemos isso, a reunião é quinzenal, porque não pode ser semanal, porque há outros grupos a reunirem, que estamos todos os professores e aí tomamos as decisões. E em sala de aula, cada professor desenvolve mediante aquele trabalho que nós em conjunto decidimos. Mas em relação ao STEM, que é mais um projeto mais direcionado, como o caso das frutas, se realmente conseguem desenvolver as aprendizagens essenciais específicas, estou a pensar na matemática, em que realmente é preciso mesmo algo que é para conseguir avançar, e como é que mobilizam o conhecimento, mesmo indo ao terreno, tratando não só o tratamento estatístico, mas também os números, comparação de números, leitura de números, trabalhar números. Como é que fazem? Obrigada. Força, professora Cristina. Eu referi aqui uma coisa importante. Nós precisamos de aulas de outra metodologia e eu sou professora de matemática. Há momentos em que é preciso consolidar procedimentos e memorizar conceitos. E isso, habitualmente, não é feito numa atividade STEM para nós. Portanto, agora, as atividades inicialmente ocorriam, como eu disse, no terceiro ciclo, 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas. Nós reunimos quando é preciso. Habitualmente é assim. Eu tenho 2 horas do artigo 79 para fazer isso. No início, uma colega não tinha hora absolutamente nenhuma, a colega de Físico-Química, mas agora nós já vamos tendo. E nós reunimos quando é necessário e vamos ao terreno. Por exemplo, eu lembro-me de irmos os 3, o Fábio, eu e a Paula, a Alcafaz, mas antes disso o Fábio também, porque há aqui uma equipa de apoio extraordinária
E ela ajuda-nos muito nesse campo, porque o Fábio e o Didier estão exclusivamente para isto. E sem eles isto seria muito mais difícil, não é? Porque teríamos que ser nós a tratar da parte técnica toda e nós temos esse suporte, que sem isso nós não conseguíamos, não é? Era muito exigente com tantas, porque repare, de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas. Neste momento não temos, porque como nós alargamos a todo o terceiro ciclo, não é execuível, não conseguimos fazer com um período de tempo tão curto, não é? Portanto, e por outro lado também detectamos que há momentos, especialmente, porque o que eu detectava, e quando disse que eu não tenho dados, eu não tenho dados para apresentar, eu tenho-os na minha cabeça apenas. E o que é que nós detectamos? E isto é a minha percepção, fica aqui. Os alunos que têm facilidade em aprender evoluem assustadoramente. Os alunos que são mais fracos envolvem-se imenso nas atividades. Envolvem-se, mas em termos de resultados, nomeadamente na minha disciplina, não é visível. Não é visível depois num teste tradicional. Nós também estamos a evoluir ao nível da avaliação. Porque é assim, isto foi gradual. E, portanto, primeiro nós preocupámos-nos mais com as atividades propriamente. Que tipologia de atividade? Agora estamos mais focados na metodologia de avaliação, na tal avaliação pedagógica também, não é? Portanto, embora tivéssemos isso sempre presente, fosse sempre uma preocupação nossa, nós não começamos a trabalhá-la com profundidade no início. Não tínhamos capacidade para isso. Isto tem que ser gradativo, não pode ser assim, porque senão caímos no risco de querer fazer tudo e não fazermos nada. Portanto, agora, reunimos quando é necessário. Nós sabemos que temos aquelas horas, não temos um dia, neste momento já não temos um dia de reunião, fazemos muitas reuniões online e fazemos reuniões presenciais quando são necessárias. Eu repito, é muito importante perceber se os professores estão imbuídos disto ou não estão. As direções têm que ter preocupação em dar horas para os professores reunirem. É indiscutível. Os professores não podem andar a dar do seu tempo familiar a vida inteira, porque cansam-se. Agora, o professor tem que estar imbuído. E nós todos damos horas quando é preciso, desde que nos identifiquemos com aquilo que estamos a fazer. Acho que isto é consensual, ou pelo menos para mim, é assim que eu entendo. Agora, avaliamos as atividades todos os períodos, é assim, não estou a dizer asneira, pois não, Fábio, é uma vez por período pelo menos, não é? Que avaliamos. As reuniões? Não, avaliar o que fizemos. Sim, pelo as menos uma reflexões vez são por sempre período. no final do período. Exatamente. Portanto, e vamos trabalhando na medida em que vai sendo necessário. Creio que ter respondido à sua questão, não sei. A coadjuvância. Como é que nós conseguimos... Nós temos atividades e o aluno tem que desenvolver aquela atividade naquele período de tempo, naquela semana. Naquela semana, às vezes, estende-se. Algumas das atividades começam fora da sala de aula, num contexto específico ou num local específico e depois estendem-se para a sala de aula ou vice-versa. Portanto, depende da atividade como ela está desenhada. É assim que funciona. As coadjuvâncias, como é que nós as conseguimos? Nós temos alguns furos no nosso horário que nos permite ir às aulas umas das outras. Quando é conveniente. É isso que acontece. Obrigado, professora. Só dizer o seguinte, nós estamos mesmo em cima da hora e já passamos aqui uns 15 minutos. Nós vamos estar... Eu acho que também uma parte importante destes encontros são os momentos informais, a hora de almoço, os coffee breaks. Nós vamos estar por aí sempre disponíveis, tanto com a professora Mónica, a professora Ana Cláudia Coa, nas questões que tenham. Abordem-nos agora, sintam-se à vontade para isso. Vamos conversando no caminho também até à cantina
Resta-me só agradecer ao painel. Não sei se querem só acrescentar alguma coisa. Não, ok. Já estamos na parte informal também e já estamos a avançar nós nesta parte. Agradecer à professora Cláudia Cohen a presença e a comunicação, sempre muito inspiradora, como disse há pouco. Igualmente para a Mónica Batista, Didier João e professora Cristina, que estava com algum receio da comunicação, e acho que a mim não me surpreendeu nada mesmo, mas foi muito boa também. Está bem? Termino este momento para passarmos ao próximo. Assim terminamos os trabalhos da manhã. Informo os participantes que o almoço será oferecido pelo município de Mangualde na cantina da Escola Gomes e Andes da Zurara, que é o edifício que se encontra à direita do edifício onde nos encontramos. O próximo painel terá início às 14h40. Tentemos ser pontuais. Até já e bom almoço. Música